Hello! Farei agora a explicação da semana 2 do PET 3 do primeiro ano do ensino médio. O tema desta semana é sobre Artist Biographies, então sobre biografias de artistas. Então, hello there! Nesta semana você conhecerá a história de dois artistas e relacionar experiências individual a seus respectivos trabalhos artísticos. Study hard! Breve apresentação. Você precisará acionar seu conhecimento sobre Simple Past para poder fazer a leitura das biografias e responder as perguntas, Information Questions. Então, Simple Past, pessoal, vocês podem voltar, caso vocês ainda tenham alguma dúvida, aqui no meu canal, que eu faço uma explicação sobre Simple Past. Lembrando que o Simple Past tem os verbos regulares terminados em ED, e temos os verbos irregulares que temos que olhar na terceira coluna da tabela. Também usamos o did para fazer a negativa com did not, lembrando que o verbo que eu coloco ed perde o ed, e se eu, for um verbo irregular, se eu usar a tabela, a segunda coluna, ele volta para a primeira. Também acontece isso quando eu uso did para fazer interrogativa e ele vai no início da frase. Então, did no início da frase, interrogativa. Did not antes do verbo, negativa. Então, começando. Read the text from the main ideas. Flávio Roberto Tavares de Melo's biography. Então, aqui tem a biografia do Flávio Roberto Tavares de Melo, tá? Então, vocês vão ler esta biografia e depois vão ler a respeito do Sam Veris. Então, aqui também tem uma autobiografia. Então, a autobiografia foi ele que escreveu sobre ele e o Flávio Roberto escreveram sobre ele, certo? Bom, based on what you have just read, how can you define an autobiography or a biography? Write the correct combination of numbers, letters to complete the definition. Some words may be written twice. Então, baseado no que você acabou de ler, como você definiria uma biografia ou uma autobiografia? Você vai escrever a combinação correta de números e letras para completar as definições. Algumas palavras podem ser escritas duas vezes, tá? Twice. Então, aqui tem biography, que tá escrito duas vezes, né? Autobiography, que tá escrito também duas vezes, Andrew Morton e Anne Frank. Então, aqui vocês vão completar, ok? Com estas palavras. Continuando, número 2. Autobiographies or biographies include personal facts and experiences. Read text and organize the information about Sam Ver and Flávio Melo. Look at the examples. Então, as autobiografias incluem fatos pessoais e experiências, né? Fatos e experiências pessoais. Vocês vão ler o texto e organizar a informação sobre Sam Ver e Flávio de Melo. Então, aqui, o Sam Ver was born in the countryside. Então, ele nasceu no interior. Flávio Melo was born em João Pessoa, na Paraíba. Então, Flávio Melo nasceu em João Pessoa. Bom, developed his love of photography shooting nature. Então, desenvolveu seu amor pela fotografia, fotografando, né, a natureza. Quem foi? O Sam Ver ou o Flávio Melo? Então, você vai colocar essa informação embaixo de Sam Ver ou Flávio Melo. Studied Visual Communication at college. Estudou comunicação visual na faculdade. Quem foi que estudou comunicação visual? Então, vocês vão organizar estas frases, ok? Estas informações. Read text again and answer the following questions. Então, vocês vão ler os textos de novo e vão responder as seguintes questões. Who
started his art at an earlier age. How old was he? Quem que começou, né, a sua arte em uma idade com pouca idade, né? Quem e quantos anos ele tinha? B. Who is the youngest artist? Quem que é o artista mais jovem? Which artist started a degree in another area? In what area? Qual artista começou então uma graduação em outra área? Em qual área foi essa, né? Where did they have their first experience with their art? Onde eles tiveram sua primeira experiência com a arte deles? Letra E. What did Sanver do after he moved to Birmingham and studied visual communication? Tá. O que o Sanver fez depois que ele se mudou para Birmingham e estudou comunicação visual? When did Flávio Melo publish his drawings? Quando que o Flávio de Melo publicou, né, as suas pinturas, os seus desenhos? 4. Look at some works below and decide who the authors are. Read the biographies again if necessary. Então, olha só, vocês vão olhar alguns desses trabalhos, né? Esses trabalhos aqui, e vão decidir de quem que quem que é o autor de cada um deles. Então, vocês vão ler as biografias de novo, se for necessário. Então, esse é do Flávio Melo ou é do Ver? Esse, segundo, de quem é? Então, vocês vão decidir. Continuando. 5. Write the correct combination of numbered letters to match each piece of work to its title. Então, olha só. O Go Green App Design é um A ou 2, ou 3, ou 4. Então, vocês vão colocar aqui embaixo. Vamos dizer que é o 1. Então, você vai colocar 1A. Photo manipulations, as manipulações da foto. The mother, a mãe. The peacock without mystery. Então, o pavão sem mistério. Então, vocês vão decidir. Então, vocês vão colocar assim, 1A. Não, o Go Green App Design, para mim, é o 4. Então, é 4A. Photo Manipulations. Ah, é o 2. 2A. 2B. Ah, não, é o 3. 3B. Ok? Então, vocês vão combinar os números com as letras para dizer qual é o título de cada uma dessas artes. Então, esta foi a explicação da semana 2 do parte 3 do primeiro ano do ensino médio. See you!